Muito boa noite, amados amigos, irmãos presentes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo, para o qual quero ler em Romanos, capítulo 8, versículo 14 em diante, 14 ao 25, onde nos diz São Paulo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que juntamente com Ele sejamos glorificados. Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa do que a sujeitou, em esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Tomamos as palavras do versículo 21 deste capítulo 8 de Romanos, onde diz: na esperança de que também a mesma criação será libertada da servidão da corrupção para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. E vamos ver quem é quem nos libertará. Quem libertará todos os filhos e filhas de Deus? Vamos ver ao único que pode nos libertar, conforme a promessa divina. Podem tomar assento, tenham a bondade. Nosso tema é o único que pode nos libertar. Esta libertação da qual São Paulo fala aqui, para todos os filhos e filhas de Deus, é a adoção dos filhos e filhas de Deus, onde os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então todos seremos livres da morte física, porque não morreremos mais, porque teremos um corpo novo e eterno e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, Deus tem suas leis.
as quais Ele estabeleceu para ser realizada toda a sua obra. Ou seja, que Deus não atua sem cumprir suas leis. Deus tem tudo sob certas leis, sob suas leis divinas. É como a água. Você obtém água, mas a água está sob leis divinas. Tem uma fórmula, e quando você tem em um vaso, em um copo, esta fórmula, você tem um copo de água. Mas se não tiver esta fórmula no conteúdo deste vaso ou deste copo, você não tem água. Pode ser outra coisa combinada com água, mas água pura, somente com a fórmula completa e pura que faz a água. E assim é para todas as coisas divinas. Tudo que Deus prometeu está sob leis divinas. Por exemplo, quando Ele realizou a criação, em seguida as árvores deu sua lei e disse que cada árvore e cada semente produzissem conforme a sua semente. Ou seja, que a árvore de manga ou manga conforme a lei divina, o que tem que produzir mangas ou mangas, e assim por diante. Tudo está sob as leis divinas. E agora, até a liberação estabelecida para o povo hebreu que realizaria no Egito, está sob leis divinas. E para ser realizada essa libertação do povo hebreu lá no Egito, tiveram que estar cumprindo as leis divinas. Deus tinha prometido a Abraão ter um filho. E tinha prometido também a Abraão que seria pai de multidão de nações. Por exemplo, quando o chamou lá de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, vejam vocês no capítulo 12 de Gênesis, disse: ora, Jeová disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí podemos ver a ordenança divina para Abraão, para que saísse da tua terra e da sua parentela, para Deus torná-lo uma nação poderosa. E para também abençoar todas as nações. Disse que seria de bênção. Agora, conforme essa promessa de Deus fazer a Abraão uma nação grande e ser abençoado por Deus e serem benditas nele todas as famílias da terra, tudo isso está sob leis divinas. É um programa divino o qual se estaria realizando. E agora, no capítulo 15 de Gênesis, quando Abraão ainda não tinha filhos, Deus lhe fala de novo e diz que vai ter um filho. E vejam
No capítulo aqui 15, versículo 1 em diante diz: depois destas coisas veio a palavra de Jeová a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será grandíssimo. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: eis que me não tens dado semente, ou seja, filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra de Jeová a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele em Jeová, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Jeová que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdares. Em seguida, mais adiante, no versículo 12, depois que Abraão preparou tudo o que Deus lhe disse, vamos ver, disse. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, as enxortava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse Jeová a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los afligi-los hão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez Jeová um concerto com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio, o rio Eufrates. Agora vejam, Deus ordenou a Abraão colocar estes animaizinhos assim divididos, oferecidos em sacrifícios a Deus, a metade de um lado e a outra metade do outro lado. Cada animal partido assim, para Deus fazer um pacto como se fazia naqueles tempos. Que as duas pessoas que iam fazer um pacto sacrificavam um animalzinho, a metade do animalzinho a punham em um lado e a outra metade do outro lado, e paravam em pé no meio dessas duas metades e faziam o pacto aí. E se algum dos dois violasse o pacto, havia uma maldição para o violador do pacto. E agora Deus está fazendo um pacto com Abraão. E Deus é o dono dos céus e da terra. Portanto, Ele pode dar-lhe um terreninho a uma pessoa, ou pode lhe dar um terreno grande onde se estabeleça uma cidade, ou pode lhe dar um terreno grande onde se estabeleça uma nação completa, ou pode dar o planeta Terra completo a um homem. E Deus está fazendo um pacto aqui com Abraão. Ele promete esse terreno, todo esse território, no pacto estabelecido por Deus com Abraão. Esse território Deus o deu a Abraão. Portanto, o dono, Criador dos céus e da terra, deu esse território a Abraão.
E agora, em tudo o que Deus falou, também lhe disse que sua descendência seria escrava em terra alheia, moraria em terra alheia, mas Deus os libertaria e castigaria a nação que os teria escravizados e sairiam com grande riqueza. Deus é o libertador. Ele foi quem enviou o profeta Moisés no tempo correspondente. Mas vejam, todas essas coisas Deus já tinha falado ao profeta Abraão. Havia dito que teria um filho e também tinha dito que sua descendência seria escrava, mas que seria libertada depois dos 400 anos. E quando Deus fala estas coisas, ainda nem sequer Abraão tinha tido o filho prometido, Isaque. Mas Deus já está lhe dizendo tudo o que vai acontecer com sua descendência. E conforme a tudo que Deus falou, Deus tinha que cumpri-lo no tempo correspondente. Por isso o povo hebreu teve que viver no Egito uma temporada e houve certos problemas que ocasionaram que Jacó e seus filhos fossem viver no Egito. No princípio, foi de bênção para Jacó e seus filhos viverem no Egito, tinham a melhor parte do território e José era o administrador, ou seja, que era o primeiro-ministro do império do faraó. Ou seja, que depois do faraó, o segundo era quem? José. Mas depois de morto José e de morto o faraó que amava José e que conhecia José, em seguida veio outro faraó mais adiante que maltratou o povo hebreu quando o povo hebreu se multiplicou, ou seja, que passaram uns quantos anos. E quando o povo hebreu tinha se multiplicado e era igual ou talvez maior em números que os egípcios, não sabemos, era um grupo muito grande. O faraó com seus conselheiros viram um perigo no povo hebreu, mesmo que fossem escravos. Mas eles disseram, em uma guerra, se estes escravos se unirem ao nosso inimigo, ganharão a guerra. E então tentaram impedir que nascessem crianças varões. Já durante todo esse tempo, o povo hebreu estava como escravos. E para esse tempo em que toda criança varão que iria nascer tinha que morrer. Para esse tempo, era o tempo em que tinha que vir um profeta dispensacional, ao qual Deus usaria para libertar o povo hebreu. Deus é nosso libertador, mas Ele usa seus instrumentos, seus profetas, no tempo correspondente, porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Por isso teve que nascer Moisés e em seguida crescer em tempos perigosos. Em seguida, quando já tinha 80 anos, foi que pôde ser usado por Deus, porque aos 40 anos, quando Moisés quis fazer algo pelo povo hebreu, eles não o reconheceram. Tipo e figura, Moisés de Cristo. E na primeira vinda de Cristo, o povo hebreu também não reconheceu nem recebeu a Cristo, como não reconheceram a Moisés. Moisés teve que fugir para Midian
e lá viver por 40 anos. Lá se casou e teve 2 filhos. Mas em seguida, quando chegou aos 80 anos, ou seja, voltou ao ciclo de 40 anos, recordem que a vida de Moisés estava em ciclos de 40 anos. Aos 40 anos tentou libertar o povo hebreu e não pôde. Depois, 40 anos depois, foi instrumento de Deus, enviado por Deus para a liberação do povo hebreu. E em seguida, 40 anos mais tarde, depois de levar o povo pelo deserto, chegando à fronteira, já na fronteira, diante de Jericó, mas sem cruzar o Jordão, cumpriu seus 120 anos, ou seja, outro ciclo de 40 anos, desde que saiu do Egito com o povo até que chegou à fronteira da terra de Israel e terminou seu tempo aqui na terra. E agora, podemos ver como o libertador que é Deus usou um homem para a liberação do seu povo Israel. Por isso, o profeta Moisés é contado como governador, como príncipe, como também legislador e como libertador. Porque Deus, que é o libertador, estava manifestado por meio de Moisés, libertando o seu povo. Mas foi Deus quem libertou seu povo. Porque o único libertador é quem? Deus. O anjo do pacto, o anjo de Jeová, que apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E disse que tinha descido para libertar seu povo. E agora, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, é quem tem o nome de Deus. Por isso, no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 em diante diz: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoqueis a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos cananeus, e aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora vejam como Deus disse que no seu anjo está seu nome eterno. E este anjo de Jeová é o mesmo Jeová em seu corpo teofânico, ou seja, em seu corpo angelical da sexta dimensão. E Deus, estando em seu corpo teofânico da sexta dimensão, se manifesta para a liberação do seu povo ali em Israel. E se manifesta nessa liberação usando o profeta Moisés. Em seguida, através dos Salmos, encontramos que nos diz que Deus é nossa rocha e nosso libertador. E quando o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo anjo de Jeová que libertou o povo hebreu por meio do profeta Moisés, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu, e se cumpriu a promessa de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o menino que nasceria da virgem, porque o menino iria nascer no meio do povo hebreu. E agora o profeta Isaías fala desse menino que nascerá por meio de uma mulher virgem. No capítulo 7 de Isaías, nos disse, versículo 14,
Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E agora Deus vem manifestado em carne humana por meio de um menino que vai nascer através de uma virgem, ou seja, de uma jovem virgem. E quando chega o tempo para o cumprimento dessa promessa, Deus envia seu arcanjo Gabriel à cidade de Nazaré e o envia a uma jovem virgem para que lhe dê uma mensagem. Capítulo 1 de São Lucas, versículos 26 em diante diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Mas ela, quando ouviu, se turbou por suas palavras e pensava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Quando se cumpriu o tempo para a vinda desse menino que o profeta Isaías tinha dito que viria por meio de uma virgem, vejam como Deus envia seu arcanjo Gabriel, a virgem escolhida por Deus, para trazer por meio dela esse menino, o qual seria nada menos que o Messias, o qual seria o instrumento através do qual o anjo de Jeová, o anjo do pacto, estaria manifestado, libertando os seres humanos. E agora, Cristo, em São João, capítulo 8, nos disse, nos falando da libertação ou liberação, nos disse: capítulo 8, versículo 31 em diante diz: Disse então Jesus aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ou seja, os libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é quem liberta? Jesus Cristo, nosso Salvador. Em sua primeira vinda, Cristo realizou a libertação como a tinha feito Deus por meio do profeta Moisés, que libertou o povo hebreu no primeiro êxodo, através de Moisés, agora no segundo êxodo, por meio de Jesus. Ele liberta o ser humano do Egito espiritual, do mundo,
do reino do maligno e o tira livre. E por isso é que, assim como o povo hebreu sacrificou um cordeiro, cada família sacrificou um cordeiro para a proteção dos primogênitos, para a preservação da vida deles, porque todo primogênito iria morrer no Egito na noite da Páscoa. Mas as famílias que tinham um cordeirinho sacrificado, o qual tinha que sacrificar no dia antes da Páscoa, e seu sangue aplicado no batente e os umbrais dos seus lares, e esse cordeiro assado dentro, e comendo esse cordeiro durante a noite da Páscoa, os primogênitos nesses lares não morreriam, a morte não chegaria até eles, porque tinham o sinal aplicado na porta. E no outro dia, na manhã, depois da noite da Páscoa, onde morreram os primogênitos egípcios, até o primogênito do faraó, o filho do faraó, em seguida, na manhã, saiu o povo hebreu livre rumo à terra prometida. E agora, Cristo é nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascual. João Batista disse, falando de Jesus, quando ouviu: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E agora, para a preservação da vida, para os filhos de Deus, para preservar a vida eterna, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, e seu sangue é aplicado na porta e os postes da nossa alma, do nosso coração, para que não morramos, mas que vivamos eternamente com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A morte espiritual esteve passando sobre o planeta Terra. Espiritualmente, milhões de seres humanos estiveram morrendo espiritualmente. E em seguida, quando morreram fisicamente, foram à quinta dimensão, que é o inferno. Mas os que tiveram o sangue de Cristo aplicado nas suas almas, tendo crido em Cristo como nosso Salvador e lavado seus pecados no sangue de Cristo, ao morrerem fisicamente, porquanto essas pessoas receberam vida eterna, essas pessoas se encontram no paraíso, esperando até a ressurreição, se encontram em um bom lugar, o paraíso de Deus, esperando ali, estando eles em corpos teofânicos, eternos, esperando ali, até que Cristo os ressuscite fisicamente em um novo corpo eterno, para se encontrarem conosco e nós sermos transformados, e em seguida irmos todos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Agora vejam vocês a importância de ter crido em Cristo como nosso Salvador e ter lavado nossos pecados no sangue de Jesus Cristo, nosso libertador. E agora, esta liberação que Cristo realizou é real. Mesmo que as pessoas não possam ver o que acontece quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Mesmo que não possam ver, mas a pessoa nasce no reino de Deus, obteve um novo nascimento e assim obteve um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado o anjo de Jeová, que acampa ao redor dos que os temem e os defende. E assim a pessoa tem um anjo celestial, um corpo teofânico, angelical do céu, da sexta dimensão. E no último dia,
no terceiro êxodo, na liberação física que ele prometeu para seus filhos, que é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, onde os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Nesta liberação, o mesmo anjo de Jeová, ou anjo do pacto que libertou o povo hebreu, que os levou à terra prometida, é o mesmo anjo do pacto, ou anjo de Jeová que se fez carne, e foi conhecido seu véu de carne como Jesus, através do qual realizou a obra de redenção na cruz do Calvário, e realizou o segundo êxodo, e os levou à terra prometida do batismo do Espírito Santo. Para esse tempo final, no terceiro êxodo, é o mesmo anjo de Jeová, anjo do pacto, o mesmo Jesus Cristo, neste tempo final, o qual ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará nós, os que vivemos. E esta é a liberação gloriosa dos filhos e filhas de Deus para este tempo final, da qual nos fala São Paulo, onde todos obteremos o novo corpo, o corpo glorificado igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. A criação completa espera esse momento. A criação completa clama, geme e clama por essa liberação dos filhos e filhas de Deus. E somente um pode realizar esta liberação, somente um pode libertar todos os filhos e filhas de Deus. E esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto que libertou o povo hebreu e que mais adiante, depois veio em carne humana manifestado em Jesus de Nazaré e realizou a obra de redenção na cruz do Calvário. E para a sua segunda vinda, ele libertará todos os filhos e filhas de Deus. Os que partiram, os ressuscitará em corpos eternos, e os que estamos vivos nos transformará. Essa é a promessa dada por Cristo em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40, e essa promessa é para o último dia. E o último dia é o 7º milênio de Adão até aqui e terceiro milênio de Cristo até aqui. Disse, capítulo 6, versículo 39 ao 40, disse assim Jesus: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É para o último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui e terceiro milênio de Jesus até aqui, que Cristo ressuscitará todos os crentes nele que morreram fisicamente, ou seja, que seus corpos físicos morreram. E nós, os que vivemos e permanecemos e vejamos a ressurreição dos mortos em Cristo, a promessa é que nos transformará. E agora, para este tempo final é que está prometida a grande voz de trombeta, ou trombeta final, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Jesus disse, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. E São Paulo, em 1 de Coríntios, falando desse tempo final, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar, e nós, os que vivemos, seremos transformados, e seremos a imagem e semelhança de Cristo, nos disse em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, e assim como trouxemos a imagem do terreno,
assim traremos também a imagem do celestial, ou seja, que seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E agora, porém isto vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Recordem que é o mistério do reino de Deus. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Uma transformação vem para todos os crentes em Cristo. E assim teremos um corpo eterno, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quando serão ressuscitados os mortos em Cristo e nós seremos transformados? Quando tiver soado a trombeta final. E a trombeta final é a voz de Cristo nos falando neste tempo final. É a voz do libertador. A voz de Cristo nos falando sua mensagem final. A mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Porque é necessário que isto que é corruptível se revista de incorrupção, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é incorruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, os filhos e filhas de Deus não morrerão. Por quê? Porque receberemos um novo corpo, o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de Jesus Cristo. E todos estaremos nesse corpo eterno, jovenzinhos, para toda a eternidade. Um corpo que representará por toda a eternidade, de 18 a 21 anos. Assim será no novo corpo para cada um de vocês e para mim também. Agora, neste tempo final, para os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que vivemos, sermos transformados, estará soando a trombeta final, que é a voz de Cristo chamando e juntando todos os seus escolhidos. E por meio de quem estará o anjo de Jeová, o anjo do pacto, Jesus Cristo, o libertador que libertou o povo hebreu. E o libertador, o anjo do pacto, que se fez carne e realizou essa liberação na cruz do Calvário e nos libertou do poder do inimigo e da escravidão e nos salvou e apagou nossos pecados. E agora, fisicamente, teremos uma liberação. Seremos libertados fisicamente. Seremos transformados e teremos um novo corpo. E os mortos em Cristo serão ressuscitados em corpos eternos. E a voz do libertador, a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, recordem que essa grande voz de trombeta é a voz de Cristo, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, onde João o apóstolo disse: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no dia do Senhor, ou seja, no último dia, no último milênio, nos falando.
diretamente à nossa alma. E o que estará nos falando a nossa alma no último dia, sendo que é a voz de Cristo, a trombeta final? Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1 nos diz, em uma parte desse versículo diz: e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois das que já aconteceram nestes 2000 anos que transcorreram de Cristo até aqui. Agora serão mostradas as coisas que vão acontecer neste tempo final. E por meio de quem Cristo estará com essa voz de trombeta nos falando? Recordem que a grande voz de trombeta é a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino sendo proclamado neste tempo final. E o Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo. O mistério da segunda vinda de Cristo é revelado através da pregação do Evangelho do Reino, através da voz de Cristo no último dia, nos revelando todas estas coisas. O mistério da segunda vinda de Cristo será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim terá fé, a fé que necessita para receber a transformação, cada filho e filha de Deus. E os mortos em Cristo, os quais estão no paraíso, eles escutam desde lá o que aqui se fala e vêm desde o paraíso para cá também. Portanto, com eles não há problemas. Agora, por meio de quem Cristo estará nos falando e nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer? Apocalipse 22, versículo 6, diz por meio de quem? E me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou, disse ao seu anjo. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. As coisas que Cristo disse que nos daria a conhecer, as dá a conhecer por meio do seu anjo. Assim como as coisas que Deus disse a Abraão, que faria, que libertaria o seu povo Israel, a descendência de Abraão, quando já estavam escravizados no Egito, e chegou o tempo para a liberação deles, para Deus libertá-los, enviou a um homem. O enviou para usar este homem para realizar esta libertação. E agora, para o último dia, para o tempo em que Jesus Cristo disse com sua voz de trombeta: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que em breve devem acontecer. Para isso envia seu anjo mensageiro, e usa seu anjo mensageiro para nos dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. E para assim receber a fé, a revelação, para ser transformados e raptados nesse tempo final. Deus sempre tem um instrumento na terra, porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Sempre Ele tem um profeta mensageiro para usá-lo no tempo em que ele vai realizar seu programa. E agora, vimos que na boca dos profetas que Deus coloca a sua palavra e fala por meio dos seus profetas. Por isso, a Bíblia, a qual foi revelada por Deus através dos seus mensageiros, dos seus profetas, vejam vocês, é a palavra de Deus, mas veio por meio de seres humanos, mas ungidos com o Espírito Santo. E agora podemos ver como para este tempo final é que o libertador Jesus Cristo, nosso Salvador, estará nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer e estará nos preparando para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
Isto é assim, porque Jesus Cristo, nosso Salvador, o anjo do pacto, é o único que pode nos libertar. E agora vimos a forma que Ele estará usando para nos dar a conhecer todas essas coisas, todos esses mistérios proféticos correspondentes a este tempo final, para assim dar-nos a fé, para ser transformados e raptados nesse tempo final. São Lucas, capítulo 18, versículo 8, Jesus pergunta aí, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? A fé é a revelação da segunda vinda de Cristo. Portanto, tem que Cristo, o anjo do pacto, por meio do seu anjo mensageiro, nos dar essa revelação, essa fé, para nós podermos ter essa fé, esta revelação da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, para este tempo final. Porque Ele vem para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro. Ele vem para cumprir o que Ele prometeu para este tempo final. E com sua vinda e seu chamado de grande voz e trombeta, são juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. E por isso, no território latino-americano e caribenho, Deus está chamando e juntando os seus filhos com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino. E continuará chamando até que entre até o último dos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Quando se completar o número dos escolhidos de Deus, quando já estiverem chamados e juntados, colocados no corpo místico de Cristo, então Cristo terminará sua obra de intercessão no céu, sairá do trono do Pai, fará sua obra de reclamação como o leão da tribo de Judá, e os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E em seguida, iremos-nos daqui com Cristo ao céu, à casa de nosso Pai Celestial. Vimos, assim rapidamente, vimos quem é o único que pode nos libertar. Vamos ser libertados fisicamente também. Seremos libertados da morte física também, porque seremos transformados. Assim é que esta é uma promessa para todos os que estarão vivendo no último dia, no tempo em que ressuscitarem os mortos em Cristo. Ou seja, que os que serão transformados serão os que estarão vivos quando os mortos em Cristo ressuscitarem. Estas pessoas estarão escutando essa voz de trombeta ou grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E esse anjo mensageiro é o último profeta que Deus envia à sua igreja neste tempo final. É o último profeta. E é um profeta dispensacional. O profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. O único que pode nos libertar. Quem? Nosso amado Senhor Jesus Cristo, o anjo de Jeová, o anjo do pacto, nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E por meio do seu anjo mensageiro nos dará a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer nesse tempo final. E assim nos preparará para sermos transformados e levados com Ele ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro.
Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de o único que pode nos libertar. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes e telespectadores que escutarão esta conferência, e a todos os radiovintes também, e que Deus continue abençoando a todos e nos prepare a todos para em breve sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Passem todos muito boa noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.